E aí, Raquel? Bem, Diego, é a regra, né? Depois que a autonomia do Banco Central foi aprovada, é assim que funciona. A troca entre os presidentes do BC, pela regra da autonomia do Banco Central, ela é exatamente assim, ela é não coincidente com o mandato presidencial para evitar pressões políticas. Foi assim que a regra foi aprovada para evitar turbulência. Eu não sei se as pessoas lembram, mas antes da última eleição, em todas as eleições, quando você tinha a turbulência eleitoral, uma das grandes dúvidas era como vai ficar o Banco Central? Será que o presidente que vai assumir vai mudar a política monetária? E essa não foi uma dúvida nessa eleição, né? O que iria acontecer se Lula assumisse, porque você tinha um Banco Central independente. Então, não teve esse tipo de solavanco ali. É para isso que funciona a autonomia do Banco Central. Então, é só o que está acontecendo e que o presidente Lula está reclamando, que ele está há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro, é o que está escrito na nossa Constituição hoje. É assim que funciona a autonomia do Banco Central. Da mesma forma que ele agora vai indicar um presidente, e se em 2026 ganhar a oposição vai ter que conviver durante 2 anos com o presidente do Banco Central indicado por ele, que a finalidade é que a instituição seja técnica. E aí o que acontece com essas falas do presidente Lula? Conforme ele vai colocando em dúvida a credibilidade da instituição, o dólar vai subindo. Estou aqui confirmando, o dólar deu outra puxada hoje, fechou em 5,6538 reais, tá aí ó, a nossa matéria. Então, assim, tem vários fatores, claro, influenciando, mas a fala do presidente influencia, porque vai deixando claro, vai deixando evidente para os investidores que Lula vai querer influenciar no trabalho de quem ele indicar para a presidência do Banco Central. E fazer essa relação, o presidente hoje em dia ficou bravo com isso, chamou os analistas de cretinos. Não é, gente, é só uma obviedade. Porque assim, o mercado é formado por esse ente chamado mercado é formado por um monte de agentes que fazem diferentes aplicações, diferentes apostas, são milhares de pessoas, desde grandes bancos a pequenas pessoas que estão fazendo investimento, empresas que estão fechando o câmbio para exportar. E se existe uma tendência, se existe um receio em relação à condução da política monetária, o real vai se desvalorizar e o dólar vai subir. Então, esse tipo de declaração ela não adianta. Ela prejudica o trabalho da equipe econômica, prejudica o trabalho do BC. Vai ficando mais difícil para o Banco Central controlar a inflação, porque tudo que é medido em dólar no país, e aí estamos falando de alimentos que são cotados em dólar, todo produto que vem importado, ele vai subindo de preço. Sakamoto? Só ligando o áudio, estava desligado. Olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem autonomia, né? Inclusive, como a Raquel colocou por lei, para ele poder desenvolver a política, né, que ele achar melhor para 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 o país, né, nesse sentido, tá na lei, etc e tal. A questão é que quando o Lula chama o Roberto Campos Neto de o presidente do Banco Central de Bolsonaro, e o Roberto Campos Neto dá todas as evidências de que é realmente isso, fica difícil. Ou eles aceitam, tipo, vai lá, teve aquele regabofe do Tarcísio com o Roberto Campos Neto, e aí fica naquela troca de afagos. Fica claro que se o Tarcísio for candidato a presidente da República, o Campos Neto vai ser seu candidato a ministro da Fazenda, né? Isso para o Campos Neto, que na eleição presidencial de 2022 ele meteu uma camisa lá para apoio ao Bolsonaro no dia da eleição. Sabe, tem um monte de ações e tem um monte. Pessoas que apoiam o Campos Neto vieram a público para criticar o jantar, né, que o Tarcísio deu em homenagem a ele lá no Bandeirante, chamando empresário. Não foi só um regabofe os dois, né? Eu chamo empresário, chamo um monte de coisa, sabe? Então é o seguinte, e o Tarcísio é o principal expoente político do campo bolsonarista hoje em um governo estadual. Então é o seguinte, o presidente Lula, é claro, ou ele propõe no Congresso Nacional a mudança da regra, ou não tem o que fazer, né? Ele vai ter que aceitar, né?
pequeno parênteses, eu só acho, particularmente, eu acho que caso o Lula perca, vamos dar um exemplo, o Lula perde a eleição, mas antes ele meteu o Aloysio Mercadante, que é um nome que o mercado não gosta muito, mas ele meteu o Aloysio Mercadante hoje, que é presidente do BNDES, como presidente do Banco Central. Eu tenho certeza absoluta que vai rolar pressão num governo Tarcísio para mudar o presidente do Banco Central. Tenho certeza absoluta que vão conseguir mudar a regra, não, para tirar, porque não dá o Aloysio Mercadante, etc e tal, e vão ficar por isso. Até o que me dá um pouco de engulho, porque de vez em quando a gente vê o mercado agindo com aquela coisa, olha, a democracia, as regras valem desde que me ajudem, né? E claro que se for contra o meu interesse, então que mude-se as regras. Agora, é complicado, porque é o seguinte, se a gente critica, é claro, fala, o Lula quer mudar a regra, quer tirar, então mude a regra, não dá para empurrar assim, sabe, com a regra existente. Mas o presidente do Banco Central dá subsídios para isso, desde a época da eleição e agora com aquele regabofe desnecessário com um monte de empresário e com o governo Tarcísio. Então falta republicanismo no Brasil e falta republicanismo no mercado também. Deixa eu Lembra... só fazer Oi, um Raquel. ponto de Diga. é o seguinte, porque aí a questão é com o Congresso Nacional. Quem aprovou a lei da autonomia do Banco Central foi o Congresso Nacional. Então, se eventualmente, igual o Léo está falando, o Lula indicar um presidente do Banco Central com o qual o mercado não goste e o Congresso Nacional mudar a regra de autonomia do Banco Central e tirar esse presidente do Banco Central, aí a gente vai ter que questionar a legitimidade do próprio Congresso Nacional. O grande problema do presidente Lula hoje para mexer nessa regra se chama Congresso Nacional. Ele não mandou nenhuma proposta para o Congresso para mexer na autonomia do Banco Central, porque sabe que não vai aprovar. Então, assim, não adianta a gente brigar com os representantes eleitos pelo povo. Então, se a gente traçar a hipótese que se ele indicar o Aloysio Mercadante, e aí o Congresso Nacional vai mudar a regra para poder tirar o Aloysio Mercadante de lá, com receio do que ele possa fazer no Banco Central, aí a gente vai ter que questionar a própria democracia e todos os representantes eleitos, porque fato é, se o Lula tivesse o apoio e a maioria no Congresso Nacional para mudar a lei de autonomia do Banco Central e trocar o Roberto Campos Neto, ele teria feito. Acontece que ele não tem. Este que é todo o ponto, Ô, né? Não Raquel, é o próprio central que impede a troca, é a legislação aprovada pelo Congresso Nacional. E aí, assim, o Campos Neto, ele teve uma atuação política lamentável naquele jantar com Tarcísio. Ele se posicionou ali de uma forma política, era um evento político, e ele, como presidente da autoridade monetária, jamais teria que ter participado ali. Agora, o ponto que a gente precisa discutir com atenção na política monetária é se isso está influenciando nas decisões do Copom. E aí a gente pode pegar dois exemplos. Primeiro, as eleições presidenciais, em que os juros subiram muito e Jair Bolsonaro tentava a reeleição. Segundo, essa decisão agora de interromper a queda da taxa de juros. Campos Neto foi um voto. A votação foi unânime, inclusive dos diretores escolhidos por Lula. Então, a gente não tem nenhuma evidência de que o ativismo político de Roberto Campos Neto esteja influenciando na decisão colegiada do Copom sobre a taxa de juros. certo. Ô, Raquel, agora assim, pensando que daqui a 2 anos, por exemplo, caso o Lula perca a eleição, o indicado dele pode ser alvo de críticas do próximo presidente. Não era o caso do mercado precificar essas críticas, que teoricamente fazem parte da democracia, já que o Banco Central é autônomo e nenhum presidente vai mudar isso, a não ser que passe pelo Congresso essa mudança de autonomia. Isso já não deveria estar precificado, porque fica numa questão de que essas falas alteram, sobe e desce, por exemplo, do dólar e das cotações? Precificar em que sentido? No sentido de já esperar, né, que um governante que venha do campo oposto faça críticas àquele que foi indicado pelo seu adversário político, até por conta da visão de mundo, né, ser um pouco diferente dos adversários. Não são as críticas, a questão é a possibilidade de influenciar nas decisões. Qual que é o receio do mercado?
Não é dizer que Roberto Campos Neto é ou não é partidário de Jair Bolsonaro. A preocupação do mercado é quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz o seguinte, é quando ele diz, quando eu indicar o presidente do Banco Central, isso tudo aí vai mudar. Essa inflação, essa taxa de juros não faz sentido, mas quando eu indicar o meu presidente do Banco Central, isso vai mudar. Isso dá a sensação de que ele vai tentar influenciar nas decisões tomadas por aquele que ele indicar. E aí a gente tem um precedente muito grave disso, que foi Alexandre Tombini, no governo da presidente Dilma Rousseff, que ele deu um cavalo de pau na taxa de juros quando as condições macroeconômicas não permitiam isso e provocou um enorme desarranjo na economia. Então, o que provoca temor e que está influenciando no dólar é, a política fiscal, a possibilidade do governo não cortar gastos, que Lula toda hora fala nos seus discursos, embora a sua equipe econômica esteja trabalhando no outro sentido, num pacote de corte de gastos, e dois, a possibilidade dele tentar influenciar as decisões do próximo presidente do Banco Central. É natural que ele indique alguém que pense mais alinhado com ele, mas, por exemplo, o Gabriel Galípolo, que hoje é o nome mais cotado, não é uma pessoa que o mercado vê que vai atuar automaticamente igual a Tombini, não. Galípolo é visto como técnico, é visto como alguém que tem uma habilidade de negociação. Ele é um nome que tem trânsito no mercado e votou junto com o colegiado agora. Então, não necessariamente a indicação de Lula precisa ser uma indicação que vai provocar turbulência. E não necessariamente ele criticar Campos Neto provoca turbulência. A perspectiva dele tentar influenciar nas decisões autônomas da política monetária, aí sim, isso provoca turbulência. Tá certo. Vamos em Raquel, frente. mas Vai só um lá. ponto rápido. Eu não vou entrar, até porque o debate é super interessante, a gente iria embora assim. Vai Mas embora. vai embora mesmo. Mas as decisões da política monetária não são autônomas, elas são muito conectadas ao mercado. Você vai pegar o que é o Boletim Focus, grosso modo, é o juntadão do que as casas, do que o banco, instituições financeiras, o que o pessoal está prevendo. Existe uma sinergia muito forte entre Banco Central e mercado. Agora, não existe uma sinergia muito forte necessariamente entre mercado e democracia, né? E isso é fato. Eu não estou entrando no mérito moral, não. O pessoal quer ganhar dinheiro. E é justo que eles queiram ganhar dinheiro, né? Mesmo que para isso, tipo, abrace muitas vezes governos ou instituições que não estão nem aí com a democracia, né? O pessoal tá, tipo, e a gente viu isso durante o governo Bolsonaro. Não estou falando que todo mundo que estava no governo Bolsonaro era antidemocrático, mas o governo Bolsonaro é um governo que lutou contra a democracia e tinha um apoio de muitos setores do mercado. Eu só acho que é o seguinte, existe uma crítica, e às vezes até correta, contra o Lula por conta da forma como ele critica o Banco Central e as pessoas que estão lá e as políticas que estão lá. Eu só espero que quando mudar, né, a presidência, né, seguindo as regras que estão lá, não haja uma coisa contrária, sabe? Do pessoal começar a criticar loucamente uma mudança na política fiscal do governo, do país, né? Sendo que isso também faz parte da democracia. Né? Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, no Brasil é aceitar a democracia. Isso vale para quem ganhou a eleição e isso vale para quem não tem um voto, mas influencia a política no Congresso Nacional ou no Banco Central, que é o mercado. É.